Olá meus caros, aqui é o Corvo, bem-vindos a mais um episódio da obra O Nome do Vento, escrita por Patrick Rothfuss e que faz parte da Crônica do Matador de Rei, a série escrita por ele, que por sinal ainda está em andamento, ainda está sendo produzida. Bem, falarei hoje um pouco sobre o capítulo 9, chamado Andando de Carroça com Ben. Este nome carinhoso, Ben, como havíamos visto, foi a forma que Quoth passou a chamar o arcanista que ele encontrou previamente, Abenf. E descobrimos no capítulo 9 que, na verdade, Ben, a princípio, foi mais uma represália do garoto, em virtude do arcanista sempre o chamar de ruivo, em virtude dos cabelos cor de fogo que ele possui. Mas também descobrimos que com o tempo, chamá-lo de Ben e ser chamado de ruivo passou de uma simples provocação ou mini vingança para um tratamento muito mais próximo, amoroso e respeitoso, porque na medida em que eles foram se conhecendo melhor, também foi crescendo entre eles uma estima significativa, um respeito significativo. E de mão dupla também, né? Quoth tem características as quais o Abenf aprecia, e o garoto também passou a respeitar muito o arcanista em virtude de toda a erudição que o mesmo possui, e que foi gratamente dividindo com ele. O que nós vemos é que, a partir do momento que Ben se juntou à trupe dos Edna Ruh, a convivência entre Quoth e ele passou a ser muito mais frequente do que em relação aos demais membros dessa trupe, né? O Ben passou a ser a figura central do interesse do pequeno ruivo, e eles, dali em diante, começaram a passar longos e longos dias, né? As horas livres de Quoth passaram a ser todas destinadas a conversar, aprender, descobrir coisas novas com o Abenf. E o arcanista, já senhor de idade, ainda possui aquele aspecto muito comum, né, em anciões, de interesse, estima, ao poder ter a oportunidade, ter a felicidade de dividir um pouco, né, dos seus conhecimentos. É bem interessante. Embora não fique configurado na relação entre os dois um tom que aponte para uma relação entre vô e filho, né, isso não fica caracterizado, é mais uma relação de amizade mesmo, de respeito perante as habilidades um do outro. Eu não deixo de pensar em Abenf como essa figura anciã, repleta de conhecimento, né, um conhecimento que ele quer fazer circular, que ele quer deixar de alguma forma como um legado, passar adiante, né? E um jovem tão interessado como o Quoth é, mas além disso, né, disposto, mas também capaz, né? O pequeno ruivo é claramente alguém superdotado, com um intelecto muito acima do que se espera para alguém da idade dele, ter essa oportunidade de ensinar, transmitir o conhecimento para um talento como ele, é algo que Abenf possivelmente também levou em consideração e gratamente abraçou essa chance, né? Então o que nós vemos acontecer aqui no capítulo 9 é essa aproximação. O Quoth passou a conversar constantemente com Ben em relação ao arcanismo e ao que é ser um arcanista. E basicamente o que o mesmo faz, no caso Ben, é trazer ao conhecimento dele de que o arcanismo não se expressa necessariamente em todas as figuras que dizem selo, ou figuras que possuem algum tipo de dom, um pequeno dom, ou que conhecem alguma simpatia, um feitiço aqui e acolá. Isso
não caracteriza um arcanista. Apenas um conhecedor rudimentar de alguma arte mágica. Conhecer uma pequena arte mágica e conseguir manter a qualidade de um produto, impedir que alimentos se estraguem ou mudar a temperatura ambiente por um breve momento, coisas desse tipo, esses pequenos truques que podem ter certamente características mágicas, não necessariamente caracteriza aquele que é capaz de conjurar tais feitiços enquanto um arcanista. Ben deixa isso bastante claro. O arcanista é aquele que dedicou grande parte da vida, obviamente, para estudar o Arcanum, né? Algo que só é possível na universidade, em um lugar privilegiado de estudo, de contato com as artes arcanas, né? Então, o arcanismo na obra é relacionado a uma vida de estudo, dedicação e busca de uma erudição nas artes mágicas. É algo que se situa mais em âmbito acadêmico, né? Esse é um pequeno aspecto aqui que é importante também de nós demarcarmos como importante, porque é o Patrick Rothfuss utilizando como referência aquilo que já existe em literatura há décadas, que é uma associação entre o conhecimento e a erudição com a arte mágica. Na obra dele vemos aqui claramente que a magia em si, né, o arcanista do universo dele, não é identificado simplesmente como alguém que possui o dom de manifestar algum efeito mágico, mas é aquele que se aprofundou, dedicou sua vida, muitos anos de sua vida, no aprofundamento mesmo, né, do conhecimento relativo às artes mágicas, fazendo experimentações, aprendendo o que já existe de conhecimento, que, segundo o Ben, é algo tão absurdo que seria necessário muitas vidas, né, para ler tudo o que há para se ler, inclusive também função do arcanista transcender aquilo que já foi descoberto, né, fazer novas experimentações, ampliar o conhecimento que já é um conhecimento existente. Ou seja, o Patrick Rothfuss está utilizando uma referência do arcano, né, da magia, que já é bem conhecida por leitores, por pessoas que conhecem, lidam com este ser mago, né, há várias e várias décadas. É uma escola voltada para um viés, né, tem uma veia aqui que é completamente acadêmica e ao mesmo tempo é algo que transcende até o próprio tempo de vida de uma pessoa. O tempo de vida necessário realmente para poder apreender, né, e conhecer realmente tudo o que há para se conhecer dentro deste campo, né? É um campo inesgotável de conhecimento, que ainda não foi esgotado, mas que já é tão vasto que uma vida só não é suficiente para apreender tudo. Portanto, este é um dos elementos, dos fatores que identificam um arcanista e não apenas um pequeno ilusionista ou charlatão ou, sei lá, detentor de uma habilidade de truques, né, pequenos efeitos mágicos. É alguém que é especialista, né? O arcanista é erudito na arte. E um outro fator também que caracteriza o arcanista e o diferencia dos demais, que tem alguma afinidade mágica, é o fato dele ser erudito em mais de uma área. Porque a arte arcana envolve mais de uma área de conhecimento. Na verdade, muitas vezes ela relaciona conhecimentos diferentes para atingir um novo patamar, uma nova descoberta, um novo efeito desejado. Então o Ben aqui ele é apresentado a nós como alguém que conhece botânica, astronomia, psicologia, anatomia, alquimia, geologia, química e por aí vai. É alguém muito erudito. E quando ele também se dedica, né, a
ensinar, transmitir a sua arte, ele também faz por essa veia. A preparação, o ato pedagógico que ele tem para com um pupilo, que no caso aqui é o quote, também será nessa veia. O que ele faz é expandir o conhecimento que uma pessoa tem, mesmo que, a princípio, a transmissão desse conhecimento seja no nível básico, principalmente para um aluno como o quote, que não tem muito contato com essas áreas do conhecimento. Começa-se a nível básico, mas a metodologia, a pedagogia de Ben já pressupõe uma vastidão de temas, os quais servirão de incentivo para que o próprio aluno dele, o pupilo dele, quote, faça algumas indagações, sinta-se curioso a investigar, a refletir e pensar em possíveis conexões. Uma outra característica, no caso o Ben também apresenta e que o caracteriza enquanto um arcanista, é a posse de um gilf ou gildre, uma pequena corrente, um pequeno objeto de uma corrente que, quando um sujeito, alguma pessoa o toca, ele causa uma dormência muito grande no membro da pessoa, no braço, na mão, enfim. Efeito o qual não se repete com o portador. O portador não sofre esse efeito. O gilf, ou gildre no caso aqui, é um pequeno objeto de pertença do arcanista que é utilizado para a sua apresentação, para que os outros possam saber com certeza que ele é, de fato, um especialista, um erudito nas artes mágicas, nas artes arcanas e não apenas um charlatão. Muito bem, isso é a parte de Ben. A parte de quote, que é deveras importante e relevante neste capítulo, na verdade é uma reafirmação do que nós já havíamos percebido previamente, que é a capacidade intelectual que esse personagem possui. Ele fala sobre o trato, a experiência que ele teve, a vivência que ele teve ao ser ensinado a princípio por Ben. É claro que o personagem posteriormente também vai se inserir numa universidade, mas a princípio ele relata que essa experiência com Ben o fez sentir-se imerso em um processo de expansão geométrica da sua própria mente. E é interessante nós percebermos como o quote é capaz de lembrar sobre uma vastidão de assuntos, de temas, de momentos, que é como se a memória do personagem fosse quase uma memória fotográfica. É impressionante como ele se lembra de absolutamente tudo e como ele consegue acumular conhecimento em sua mente. E ainda dividido em categorias. É impressionante como a mente do personagem funciona, como ele consegue expandi-la. Aqui nós começaremos a ver o início desse processo de expansão mental que o personagem sofreu, o que fica bastante claro nos capítulos prévios do livro, quando nós já encontramos e tivemos um breve contato com a versão adulta desse personagem. Mas é surreal como ele consegue armazenar informações de tal maneira que ele se torna alguém muito acima da média, se comparado à média da população. É muito, muito acima mesmo. E é algo que é assombroso mesmo. E a característica, o melhor termo que eu tenho para descrever tal qualidade do personagem é, sem dúvida, o termo memória fotográfica. Não foi um termo utilizado aqui pelo Patrick Rothfuss, mas é aquilo que eu consigo identificar na personagem. É absurdo a capacidade de reter informações que ele possui, e com tal retenção, claridade, essas informações límpidas e sempre muito acessíveis funcionando na mente dele, obviamente ele também será capaz de fazer associações muito mais facilmente, de maneira muito mais rápida do que uma pessoa comum é capaz de fazer. Certamente, o arcanista Abenf, o Ben, percebeu essa característica, essa qualidade do personagem. E não à toa
eu imagino que não à toa ele esteja transmitindo todas essas informações, esses conhecimentos de maneira tão, eu diria até mesmo amorosa, né, atenciosa. O Abenf é muito atencioso, cuidadoso com as palavras, e tem esse movimento realmente pedagógico, né, de um professor, de fazer com que o Ben, além de curioso, né, ele já é curioso naturalmente, mas que ele aguce, né, que ele trabalhe com essa curiosidade gigantesca que ele já tem, enquanto um bardo, né, um bardozinho aí dos Edenarra. E eles passaram, né, muito tempo juntos nessa empreitada, durante esse processo. O Ben fazendo lá as suas poções químicas, que é o campo de conhecimento que ele mais sente afinidade, né? O Quoth sempre ali do lado, observando o que ele está fazendo, aprendendo por observação, né? Uma aprendizagem vicariante, fazendo perguntas pertinentes, algumas outras nem tanto, mas o Abenf sempre respondendo todas com a mesma atenção e dedicação, e ao mesmo tempo também solicitando aí ao bardo que toque uma musiquinha ou outra, né? É uma espécie de troca, né? O Abenf fornece todo o conhecimento, mata a fome de conhecimento que o Quoth possui, e ao mesmo tempo ele também desfruta da arte, né, do talento que esse bardinho aí possui, embora não seja também perfeito, né? Nós vemos que ele não era como um bardo a perfeição em termos de música, né, e canto. É uma característica que nós vemos aqui. O que possivelmente o personagem, né, vai lapidar posteriormente. Aqui é uma fase da vida dele muito introdutória, né? Ele é muito jovem ainda e está ainda desenvolvendo seus talentos, né? Inclusive o seu vocal de tenor, né, que desafina aqui e acolá. Mas bem, é mais ou menos esses elementos em suma que este capítulo aborda. Posteriormente eu continuarei falando do livro e trazendo mais informações a respeito dele. Um abraço a todos e saudações corvídeas.